Hoje a gente vai mergulhar na história de uma instituição, uma que praticamente definiu a saúde mental no Piauí por mais de 50 anos, o Sanatório Meduna. E a história dele é incrível, sabe? Porque mostra como uma solução, tipo, a melhor solução de uma época, pode acabar se tornando o grande problema da geração seguinte. Olha só para isso. O que a gente está vendo aqui é o Sanatório Meduna no seu auge. Uma estrutura, assim, gigantesca, construída lá em Teresina, no Piauí. E isso numa época em que uma coisa desse tamanho era, uau, quase impensável. Não era só um prédio, né? Era um verdadeiro símbolo de esperança, de progresso, de que a ciência estava chegando. E é aí que entra a grande questão de hoje. Pensa bem, como é que uma instituição que nasceu de uma ideia super necessária, super moderna, vira o alvo de um movimento que queria simplesmente acabar com ela? É essa virada, essa tensão que a gente vai desvendar agora. Mas, para a gente entender o tamanho da importância do Meduna, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. A gente tem que olhar para o que existia antes, ou melhor, para o que não existia. A realidade era essa, nua e crua. Zero. Nenhum hospital psiquiátrico estruturado. Imagina só, para um estado inteiro. Isso significava que não tinha política pública, não tinha cuidado institucional nenhum para quem estava em sofrimento mental. E as consequências disso? Bom, elas eram muito humanas, muito diretas. O cuidado ficava todo nas costas das famílias, que, claro, não tinham nenhum preparo ou suporte para isso. Em situações mais sérias, o que sobrava era trancar a pessoa em algum lugar improvisado ou, para quem tinha dinheiro, fazer uma viagem super cara e difícil para se tratar em outros estados. Era um cenário de desamparo total mesmo. Só que é justamente no meio desse vazio que aparece alguém, uma figura determinada a virar esse jogo, uma visão que ia se transformar em paredes, em leitos, em esperança. E esse sonho tinha nome e sobrenome, Dr. Clidenor de Freitas Santos. Ele foi o cara que idealizou tudo, e ele não queria só um lugar para abrigar pessoas, sabe? A ideia dele era muito maior. Ele queria uma instituição de verdade, baseada no que tinha de mais moderno na ciência da época, se inspirando nos grandes hospitais de referência. E o mais impressionante é que essa visão saiu do papel bem rápido. Depois de anos, sem nada, a ideia do Dr. Clidenor ganhou tração e pronto. Em 21 de abril de 1954, o Sanatório Meduna abriu oficialmente suas portas. Foi o começo de uma era completamente nova para a psiquiatria no Piauí. E com a inauguração, o Piauí não ganhou só um hospital, ganhou um verdadeiro complexo de saúde mental. Na época, um dos maiores do Nordeste. Vamos tentar entender a dimensão do que era aquilo. Pensa assim, o Meduna era praticamente uma cidade. Tinha pavilhões gigantes, muitas áreas verdes, uma organização super rígida, bem naquele modelo focado no hospital, sabe? Enfermarias separadas por gênero, por tipo de quadro clínico, uma estrutura administrativa completa. Ele foi pensado para ser autossuficiente, para ser o centro de tudo. E tinha um detalhe muito curioso, bem na entrada. Uma estátua de Dom Quixote. Uma escolha quase poética, né? Que de certa forma refletia a missão daquele lugar. Lidar com essa dança complexa entre a razão e a ilusão, com a própria complexidade da mente. Aí vieram os anos 60, 70, 80, e essa foi a era de ouro do Meduna. Ele operou a todo vapor. Milhares e milhares de pacientes passaram por ali. A instituição se tornou a referência em psiquiatria, não só para o Piauí, mas para toda a região ao redor. Só que, como toda era de ouro, essa também estava com os dias contados. A partir dos anos 80, algo começou a mudar. Aqueles mesmos muros que foram construídos para proteger e para tratar, começaram a ser vistos de outra forma, começaram a ser vistos como parte do problema. Pois é, na década de 80, um movimento novo começou a pipocar no Brasil e no mundo. Um movimento que não questionava só o tratamento, mas a própria ideia por trás de uma instituição como o Meduna. Então, o que a gente tem aqui é um choque de filosofias. De um lado, o modelo do Meduna, o modelo asilar, que era focado em internar a pessoa por muito tempo isolada da sociedade, e do outro lado, vinha a reforma psiquiátrica, dizendo o oposto. O cuidado tem que ser em liberdade, na comunidade, devolvendo a autonomia e os direitos para a pessoa. E foi esse conflito de ideias que levou, inevitavelmente, ao último capítulo da história do Sanatório Meduna. O capítulo que o transformou de um hospital em funcionamento num marco da história. E o ano que sela o fim dessa era é este aqui, 2010. Em maio de 2010, depois de longos 56 anos funcionando, o Sanatório Meduna fechou as portas para sempre.
E o fechamento dele não foi um caso isolado, uma falência. Não, foi uma consequência direta da consolidação da reforma psiquiátrica em todo o Brasil. Isso é super importante para a gente entender. O fechamento do Meduna não foi o fim do cuidado, foi uma transformação. A ideia era mudar o foco, sair daquele hospital gigante e isolado e ir para serviços que ficassem dentro da comunidade, como os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que existem até hoje. Por isso que o Meduna hoje tem um legado assim bem complexo. Ao mesmo tempo que ele é um símbolo da visão do pioneirismo do seu fundador, ele também representa um modelo de tratamento que, como sociedade, a gente decidiu que precisava ser superado. A história do Meduna deixa pra gente uma reflexão e tanto, né? Ela mostra na prática que a solução revolucionária de hoje pode ser o problema de amanhã. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Como é que a gente faz para que as nossas soluções de hoje não fiquem paradas no tempo? Como a gente aprende com os acertos e principalmente com os erros do passado para construir um futuro para a saúde mental que seja sempre mais humano e mais eficaz?